Isso aí, pessoal. Bom dia para vocês. Boa noite para quem está assistindo. Boa tarde. Estamos aí então, né, pessoal? Vamos continuar com o Estatuto do Funcionário Público de Porto Ferreira, porque falta algumas coisinhas aí. A prova já está chegando, né, pessoal? E eu espero que vocês tenham podido estudar, revisar, enfim. Vamos continuar porque nós paramos no artigo 41 na última aula e agora nós estamos na seção 11 que fala da reintegração, né? Então, para você entender o que é, né, cada uma dessas situações aqui, é só a gente ler os artigos. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável. Estável é aquele servidor público que passou pelo período, né? Atualmente já faz um bom tempo, é de 3 anos, né? Para adquirir a estabilidade. Ele é concursado, né, pessoal? O estável ele é concursado, tá? E passou pelo período aí, digamos, de experiência de 3 anos. Ok? Então, reintegração, reinvestidura do servidor no cargo anteriormente ocupado. Olha, então se por alguma razão, né, ele estava demitido e ela foi invalidada, essa demissão, por uma decisão administrativa ou judicial. O que é decisão administrativa? Digamos que o servidor foi administrativo, eu estou falando. Ele foi demitido e aí ele pediu, entrou com recurso administrativo dentro do processo da PA, né? Processo Administrativo Disciplinar, que aqui esse estatuto chama de processo disciplinar, PD. Reverteu, ele é reintegrado ao serviço público, mas pode ser que ele entre com uma ação na justiça para anular, né, reverter essa demissão. E quando ele é reconduzido ao cargo que era dele, ele é reintegrado, tá bom? Parágrafo 1º. E outra, ó, olha que importante, ó, ressarcimento de todas as vantagens, tá bom? Então, se ele ficou demitido, digamos, por 1 ano, 12 meses, né? 12 meses, tudo que ele deixou de receber nesses 12 meses, ele vai ser ressarcido. Ou seja, ele vai receber isso, tá? Mas ele não trabalhou. Então, mas a demissão foi injusta. Parágrafo 1º. Na hipótese de o cargo ter sido extinto, ou seja, aquele cargo que ele vai ocupar, que ele ocupava anteriormente não existe mais, o servidor ficará em disponibilidade. Observar o disposto nos artigos 58 e 59. Bom, artigo 58 e 59 vai dizer em que condições que uma pessoa fica em disponibilidade, tá certo? E o que seria a indisponibilidade. Olha só, vamos lá. O capítulo 2 que fala sobre isso, eu já saltei aqui, né? O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com anteriormente. Então, digamos, a pessoa ela é reintegrada ao cargo. Aquele cargo não existe mais. Ele é colocado em disponibilidade. Quando ele está em disponibilidade, volta a trabalhar, porque aí surgiu um cargo, né, com as mesmas atribuições e o mesmo salário. Quando isso acontece, é que ele deixa da disponibilidade, né, para exercer o cargo novamente. Extinto o cargo, o servidor estável ficará em disponibilidade remunerada. Ele está dizendo o quê? Se por um acaso for extinto o cargo de alguém, é o caso da reintegração. O funcionário foi ser reintegrado, mas o cargo dele estava extinto. Ele vai ficar em disponibilidade. O que é isso? Remunerado. Ele vai continuar recebendo o salário dele, tá? A extinção do cargo se dará somente quando verificada a impossibilidade de redistribuição do cargo. Então, o que significa é que
Quando extingue um cargo, se houver a possibilidade de redistribuir o cargo para uma outra função equivalente, deve ser feito isso e não a disponibilidade. Em vez de ficar pagando funcionário sem trabalhar, você redistribui o cargo. E, pessoal, na prática é isso que acontece, tá bom? Porque precisa sempre de funcionários, prefeituras, no estado, então tem sempre disponível. Mas a lei tem que prever o que poderia acontecer no caso de não haver essa redistribuição. O órgão central do sistema de pessoal é o que o pessoal chama de RH, né? É o Recursos Humanos. Determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da administração. Então, vamos lá, tem alguém em disponibilidade. Surgiu a vaga, imediatamente, né, comunica o servidor que está em disponibilidade, ok? Para que ele possa, então, se ocupar, tá certo? Já aproveitando aqui, pessoal, vamos continuar, né? Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal. É claro, né, pessoal? Ele vai ser reaproveitado num outro cargo. Ele tem um prazo para entrada em exercício. Realmente, entrar em exercício é realmente começar a trabalhar. Salvo, claro, doença comprovada por junta médica, tá? Se isso não acontecer, é tornada sem efeito a disponibilidade, tá? Parágrafo 1º. Se julgado apto a trabalhar, o servidor assumirá o cargo no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de aproveitamento. Ou seja, no momento em que for publicado que ele vai ser reaproveitado no outro cargo, ele tem 30 dias para entrar em exercício. Então, se perguntarem lá no concurso qual é o prazo para, no caso de reaproveitamento, o funcionário entrar em exercício, é 30 dias. Segundo, verificada a incapacidade definitiva, né? Porque, gente, ele está pensando aqui que o servidor estava, lembra, com uma doença qualquer, ele estava em disponibilidade, porque o cargo foi extinto. Ao ser reaproveitado, ele tinha que entrar em exercício em 30 dias, mas ele estava com uma doença naquele momento, uma LER, né? Um problema de tendão, enfim, um problema de doença qualquer. Agora, se a junta médica verificar que ele está incapaz definitivamente para exercer o cargo, o servidor em disponibilidade vai ser aposentado, né? Nos termos aí dessa própria lei aqui. Se tornado sem efeito o aproveitamento e extinta a disponibilidade, então o aproveitamento sem efeito, a disponibilidade extinta, se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, configurando nesse caso como abandono de cargo, não entrar em exercício no caso de 30 dias. Então, por exemplo, numa questão poderia estar assim, olha, assinale a alternativa correta. João era funcionário público e o seu aproveitamento foi tornado sem efeito no novo cargo. Foi extinta a disponibilidade. Se ele não entrar em exercício no prazo de 30 dias, A. Configura abandono de cargo, B. Enfim, vai ter todas as opções e abandono de cargo seria a correta, tá? Agora, como que se apura isso? Um inquérito administrativo, tá bom? Tem sempre um procedimento para apurar. Não é da cabeça do chefe que vem essas coisas, tá? Tem que ser apurado, tem que ter ampla defesa, né? A lei, tanto no que diz respeito a processos administrativos, processos civis e penais, mas principalmente penal, dois princípios muito importantes, tá bom? Importantes. Ampla defesa, que com todos os meios admitidos pela lei, ampla defesa e o contraditório. A ampla defesa é se defender amplamente e ter possibilidade de se defender totalmente.
O contraditório significa que quando uma das partes no processo, a que acusa, tem a palavra, quando é dada a ela se manifestar, também é dado a quem está sendo acusado se manifestar. Ok? Nada pode acontecer sem que a parte que está sendo acusada possa contraditar, possa se opor ao que está sendo dito e apresentando provas, inclusive, a qualquer tempo, tá bom? Ampla defesa é isso. Em qualquer momento que tiver uma prova que o inocente de que aquilo que ele está sendo acusado não aconteceu, ou de que não foi ele que causou aquilo, certo? Nem causou e nem teve intenção, enfim, ele não é o culpado por aquilo, em qualquer momento isso é aceito devido ao contraditório e à ampla defesa. O contraditório dá a oportunidade dele falar e a ampla defesa dele se defender, tá certo? Bom, prosseguindo, né, a gente estava lá, eu vou voltar, né, porque são vários casos, né, que a gente está estudando, perfeito? A gente estava estudando aqui o artigo 42 que falava da reintegração. E a reintegração, ela fala da disponibilidade do servidor e ela nos remeteu ao artigo 58 e 59. Por isso que eu fui lá. Mas vamos continuar. Parágrafo 2º falando sobre a reintegração. Encontrando-se provido, ou seja, provido é preenchido, né, pessoal? Encontrando-se preenchido o cargo, entende? Olha, ele estava demitido, ele é reintegrado, mas o cargo dele já está ocupado por outra pessoa. A lei está dizendo aqui no parágrafo 2º que esse eventual ocupante, aquela pessoa que está ocupando o seu cargo, ele vai ser reconduzido ao cargo de origem, ao cargo que ele ocupava anteriormente, no caso de uma promoção, né? Sem direito à indenização ou aproveitamento em outro cargo, ou ainda posto em disponibilidade remunerada. Então, quem estava ocupando o cargo é reconduzido ao cargo anterior, se ele tinha um cargo anterior, e ele não vai ser indenizado por isso, né? E sem direito a aproveitamento também em outro cargo. E aí ele vai ser posto em disponibilidade remunerada. Entenderam? Então, quem ocupa... Aqui, pessoal, não precisa ficar com medo, tá, do que eu vou falar. Porque isso na prática que acaba não acontecendo, porque está sempre precisando de gente. Mas olha só o que aconteceria. Imagina que você seja aprovado num concurso da prefeitura como auxiliar administrativo, tá bom? E veja, na prática isso nunca vai acontecer, na minha opinião, com auxiliar administrativo, mas vou usar como exemplo, tá? Ou fiscal de obras, tá? Fiscal de obras, qualquer outro cargo. Você passa no concurso, você é nomeado, você entra em exercício e está lá, sei lá, 6 meses, 1 ano, exercendo aquele cargo. De repente, aquele cargo, ele era ocupado anteriormente por um outro servidor que foi demitido, tá certo? Então você só entende, ó, você foi nomeado, né, como fiscal de postura, fiscal de obras, auxiliar administrativo num cargo que era ocupado pelo funcionário A. Esse funcionário A foi demitido, mas quem ocupa esse cargo agora não é mais o A, é você, tá bom? Você que ocupa o cargo agora. Porque você passou no concurso. Aí, olha o que acontece. Esse cara A aqui, ele era, pessoal, o titular do cargo, tá bom? Inclusive, toda vez que uma pessoa é nomeada, essa é uma curiosidade interessante. Toda vez que uma pessoa é nomeada, lá na nomeação aparece assim, ó, nomeada para o cargo tal, ok? Que era de fulano de tal. Ou nomeada para o cargo tal, criada pela lei número tal. Então, quando se dá uma nomeação, ó, nomear. Por que, pessoal, que se chama nome?
Porque o cargo, ele é de uma determinada pessoa. Então tem um nome lá que diz que ele é ocupante daquele cargo. Por isso se fala nomear, tá? Colocar o nome naquele cargo específico, tá bom? Ou pode ser que a nomeação seja por conta de cargos criados por uma lei específica. E aí, quando você for nomeado, vai citar cargo, né, que teve origem na lei tal, porque esse cargo não existia antes, ninguém o ocupava. Porque se alguém o ocupava, vai constar que você está entrando no lugar de fulano de tal. Aí esse fulano de tal, que é o A, ele consegue se reintegrar, reverter a situação judicialmente, por exemplo. O que vai acontecer com você, que ocupava o cargo? Você, não vai ser reaproveitado em outro cargo. Você vai ser colocado em disponibilidade ou você vai para um outro cargo que talvez exista, já vacante, né? Vacante é vago, porque sempre tem, né, cargo vago, e você vai para ele, tá? Mas se não tiver cargo vago, você vai ser colocado em disponibilidade e tranquilo, você vai continuar recebendo seu salário em casa sem trabalhar. Entendido? É gostoso estudar isso aqui, pessoal, tá bom? Você vai se acostumando. De novo vou repetir para vocês. Se você for prestar um concurso público estadual, tá? Estadual, seja do fórum, né? De qualquer cargo estadual, na área da saúde, da educação, tal, você tem que estudar o estatuto que é estadual, que é a Lei 10.261. Tá certo? É uma lei estadual, de 1968. E se você for prestar um concurso federal, o Estatuto do Funcionário Público Federal é a Lei 8.112, se não me engano é de 1990, tá? Esta lei complementar que nós estamos estudando, que é a Lei Complementar 37 do município de Porto Ferreira, cada município tem a sua lei, né? O seu estatuto. Elas são muito parecidas com essas duas leis aqui, tá bom? Então, isso aqui vai ajudar muito você a prestar cargos estaduais, inclusive. E prestar cargos estaduais te ajuda muito a entender. Então, sabe como é que é, né? Quem passa em concurso quer sempre passar num concurso melhor. Então, esse conhecimento não se perde. Você não está perdendo tempo, não, tá? Artigo 43, recondução, hein? Já estamos falando aqui de recondução. O que que é? Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. Olha, lembra que aqui em cima tinha alguém ocupando o cargo e essa pessoa havia sido promovido, por exemplo? Então, ele foi promovido para um determinado cargo. Agora alguém volta e pega o seu cargo de volta. O servidor que ocupava aquele cargo lá, ele é reconduzido ao cargo anteriormente que ele ocupava. Quando que vai acontecer isso? Inabilitação e estágio probatório. Digamos assim, você já era estável, você já era um servidor estável, certo? Em um determinado cargo, vamos chamar de cargo A. E aí você é promovido ou você vai para um cargo B. Lá tem um estágio probatório, tá ok? Relativo a esse cargo B. E você não é aprovado nesse estágio probatório. O que acontece? Você volta para o cargo A. Isso é reconduzido ao cargo A. Muito bem? Agora vamos lá, outro caso. Você, ok? Não era estável, é um novo concursado e você ocupa um cargo que era de um fulano, um cargo A. Tá certo? Perfeito? Um cargo A. Desculpem. Você, né, também era estável, de um outro cargo, foi promovido para o cargo A, tá certo? Só que esse cargo A para o qual você foi promovido, ele reocupa o cargo dele. E você, que estava lá no cargo B,
né, ocupado, retorna para o anterior seu, que era o seu cargo anteriormente, tá? Os dois casos. Inabilitação e estágio probatório. Você não foi aprovado lá no cargo B, então você volta para o A, ok? Perfeito? Ou você estava ocupando o cargo B e a pessoa titular desse cargo aqui conseguiu se reintegrar. Você volta para o A também, tá? Agora, encontrando-se provido o cargo de origem, o seu cargo A, você deixou para ir no cargo B. E aí a prefeitura já colocou alguém no seu cargo A. Se esse cargo estiver ocupado, ou seja, provido, o servidor que está ocupando lá o seu cargo, ele vai ser aproveitado em outro, de acordo com o que fala o artigo 58, tá ok? Continuando aí, né, pessoal, seção 13 do tempo de serviço, tá? Aqui está falando de tempo de serviço agora, ok? Artigo 44 diz que a apuração do tempo de serviço será feita em dias, que serão convertidos em anos, considerando o ano com 365 dias. Olha, esses artigos dão questões bem prováveis de cair no concurso, tá? A contagem do tempo de serviço é feita em dias, é feita em anos, é feita em dias que serão convertidos em anos, tá bom? 45. Além das ausências ao serviço previsto no artigo 130, serão considerados como efetivo exercício os afastamentos em virtude de... Olha só, contagem de tempo de serviço, pessoal, é muito importante para, no mínimo, duas coisas. A primeira é que, para que você se torne efetivo, você precisa ter um tempo de serviço. Para que você se torne estável, né, nessa situação. A outra é que essa estabilidade, essa efetividade e o tempo de serviço, ele é determinante para a promoção, tá? Então, por isso que é contado em dias, também convertido em anos, para que haja desempate, inclusive, tá? Então, férias conta como efetivo exercício, tá? Como se estivesse trabalhando. Exercício de cargo em comissão, né? Porque é assim, pessoal, os cargos comissionados, ok? Então, falando dos cargos comissionados. Uma parte desses cargos é ocupado por funcionário concursado, estável, né? Ok? E a outra parte por pessoas que são da confiança, por exemplo, do prefeito, né? Presidente da Câmara. Então, se um servidor estável, que tem a sua contagem de tempo normalmente, ele é nomeado para um cargo em comissão, esse tempo de serviço no cargo em comissão vai ser contado normalmente como se ele estivesse trabalhando no cargo dele. Não é contado em dobro, tá? Não é contado em dobro. Terceiro, participação em programa de treinamento instituído ou autorizado pelo respectivo órgão. Ou seja, você está em treinamento e, evidentemente, vai contar o tempo de serviço. Quatro, né? Desempenho de mandato eletivo. Olha só, você é um servidor público e você se candidata a vereador, ok? Por exemplo, tá? Vai contar o seu tempo de serviço normalmente. Deputado federal, deputado estadual, governador, né? Prefeito, o seu tempo de serviço vai contar normalmente. Só esse tempo não é contado para promoção, para progressão, né? Por merecimento, para percepção de férias e licença-prêmio, por exemplo. Licença-prêmio a cada 5 anos você tem lá um período, um valor a mais no seu salário. Se você completar esse período de licença-prêmio ocupando um cargo de vereador, ele não vai ser contado. Você não vai completar o prazo, completar esse tempo, né, para licença-prêmio ocupando um cargo. Então como faz? Digamos que você tenha 2 anos de trabalho lá no seu cargo, tá? Para contar licença-prêmio. E aí você se elege vereador e fica lá 4 anos. Você não vai completar o seu bloco de licença-prêmio enquanto for vereador. Aí você deixa de ser vereador e reassume
o cargo que você tinha anteriormente. Começa a contagem a partir dos 2 anos, tá bom? Você não perde os 2 anos, mas também não ganha os anos de vereador, tá bom? Quinto, júri e outros serviços obrigatórios. Júri muitas vezes fica trabalhando meio-dia, 1 dia, 3 dias, vários dias. Conta isso como trabalhado. Licença gestante, claro, né? Adotante, a paternidade. Licença por acidente em serviço, exceto para progressão e promoção por merecimento e percepção de férias. Licença para o serviço militar, né? Se era um servidor e foi convocado excepcionalmente ali, vai contar o tempo. Atividade política, tem um prazo antes das eleições que o candidato é obrigado a deixar o cargo, tá? Para fazer campanha. Esse período é contado também. Licença para desempenho de mandato classista. O que é mandato classista? É o seguinte, pessoal, o servidor público ele pode fazer parte de um sindicato, certo? E se ele for ocupar um sindicato da classe, da categoria dele, e ele se ausenta do seu cargo para ocupar esse cargo classista, vai contar o tempo mesmo assim, tempo de serviço, tá ok? É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço. Lembra que eu falei que não conta em dobro ali acima? Prestado concomitantemente mais de um cargo ou função de órgão, entidade do poder, então não conta em dobro. Artigo 46. Contar-se-á, né? Isso aqui é mesóclise, né, pessoal? Usa mesóclise quando o verbo está no futuro. Se contará, ou seja, contar-se-á apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade. O que vai contar apenas para efeito de aposentadoria e disponibilidade? O tempo de serviço público prestado nos estados, municípios, União e Distrito Federal. Então, efeito de aposentadoria e disponibilidade. Acontece o seguinte, pessoal. Digamos que você trabalhasse numa prefeitura e tinha lá um tempo de serviço, 5 anos na prefeitura. Aí você passa num concurso estadual e trabalha 8 anos aqui. Aí você passa num concurso federal. Você vai carregar com você esses 13 anos de serviço público para contagem de aposentadoria e também para disponibilidade, tá bom? Aquilo que eu já comentei sobre disponibilidade eu não vou repetir aqui agora. 2. Tempo de serviço em atividade privada vinculada à Previdência Social, para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Então, por exemplo, você aí que está prestando concurso agora, digamos que você tenha 10 anos de registro, né, pelo INSS, certo? O que você vai fazer? Quando você ocupar o cargo na prefeitura, você vai no INSS e pede documentos que comprovem esses 10 anos para fazer uma averbação. Aí você vai no RH da prefeitura e vai apresentar os documentos que comprovam que você já tem 10 anos de serviço. E eles vão averbar esse tempo para que quando você se aposentar no cargo que você está, com os benefícios de ser estatutário, esse prazo de 10 anos vai ser contado também, tá bom? Tempo de serviço relativo ao serviço militar, né? Se você prestou serviço militar por meses lá, anos, vai ser contado para efeito de aposentadoria. A licença para atividade política também, né? Que eu já havia mencionado acima. Tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, ou seja, quando você está em licença para fazer a sua campanha e quando você está exercendo um cargo federal, estadual ou municipal, esse tempo de serviço vai contar. A contagem de tempo de serviço prevista nesse artigo se dará mediante certidão expedida pelo órgão competente da administração da Previdência Social. Aquilo que eu expliquei acima. Se você trabalhou no INSS, você vai lá e pede uma certidão de que você trabalhou 10 anos, o tempo que for. O mesmo vai acontecer se você trabalhava no município e ingressa num cargo, é nomeado para um cargo estadual.
Aí você vai na administração municipal, pega uma certidão que comprove lá o seu tempo de serviço ali e vai averbar isso no seu prontuário lá agora do Estado, tá certo? Ok, então? Vamos lá. Parágrafo 2º. Os servidores admitidos até 30 de outubro de 1998 terão o direito à averbação dos tempos a que se refere o presente artigo, desde que contem com mais de 5 anos de efetivo exercício junto ao município. Então, servidor que admitido até 30 de outubro de 98 terão direito à averbação dos tempos a que se refere esse artigo, desde contados 5 anos de exercício junto ao município. É claro que tudo isso aqui já foi, né? Já quem tinha que fazer já fez. Acho de pouca relevância para o concurso atual, evidentemente. Os servidores admitidos após essa data, aí inclusos aí, né, todos nós, terão o direito à averbação dos tempos a que se refere o presente artigo, desde que contem com 12 anos e 6 meses, quando mulher, e 15 anos quando homem, de efetivo exercício junto ao município. O que ele quer dizer aqui, pessoal, é o seguinte: o direito à averbação dos tempos a que se refere o presente artigo, a pessoa tem que ter, se for mulher, 12 anos e 6 meses de exercício municipal e 15 anos se for homem, para fazer essa averbação, tá ok? Por quê? Porque a lei exige um tempo mínimo de permanência no cargo. Sem esse mínimo de permanência, você não se aposenta. Entenderam? Então vamos lá, deixa eu explicar de maneira prática. O João, vai. João é um funcionário público municipal. E o João já é funcionário público municipal já há alguns anos. E ele vai querer se aposentar. Perfeito? Então, na hora de contar o tempo de aposentadoria, o João vê o seguinte: ele tem 10 anos de INSS. Ele tem 5 anos lá na Justiça Estadual. Ele tem mais 10 anos num cargo federal. Não obrigatoriamente nessa ordem, né? Ok? Ele pode ter 20 anos de INSS, por exemplo, ou, sei lá, vamos colocar 30 anos de INSS. O João tem 30 anos de registro no INSS. Agora, ele é funcionário público municipal e o João quer se aposentar. Então, o que ele faz? Ele pega os 30 anos lá do município e o João tem 10 anos de serviço, 30 anos do município, não, né, pessoal? 30 anos do INSS e ele está no cargo dele na prefeitura há 10 anos, ok? Aqui é o cargo da prefeitura. Pode ver que o João está com 40 anos de exercício, ou seja, 40 anos de serviço, não é isso? E ele vai lá pedir aposentadoria. Ok. Ele vai se aposentar pelo estatuto, já que ele é funcionário da prefeitura, ou ele vai se aposentar pelo INSS? Vamos ver. Para aposentar pelo INSS, para que ele averbe esses 30 anos junto à prefeitura, ele precisa ter 15 anos de serviço na prefeitura. Então, para ele se aposentar como estatutário, o João se aposentar como estatutário, ele tem que ter, homem, 15 anos de serviço na prefeitura. Então, ele vai ter que trabalhar mais 5 anos na prefeitura e vai ter um total de 45 ao todo trabalhado para poder se aposentar no regime estatutário. Se fosse a Joana, ela precisa ter no mínimo 12 anos e 6 meses na prefeitura para conseguir averbar todo o tempo de serviço no INSS de outros lugares para juntar para que ela se aposente. Tá, Arcanjo, mas o que acontece se o João tiver 30 anos de INSS e apenas 10 anos de prefeitura?
Ele não pode se aposentar porque o João já está com idade para se aposentar. O João está com 65 anos de idade. Ele está com idade já para aposentar. Ele quer se aposentar. Ele não vai poder? Claro que vai. Mas ele vai se aposentar pelo INSS, não pelo regime estatutário da prefeitura. E o INSS é menos vantajoso que o estatutário. Entenderam isso? Certo? Agora, o que falava aqui no parágrafo 2º acima? Se fosse o caso de uma pessoa que ingressou no serviço público até 1998, isso acontece, viu, pessoal, pelo seguinte: em 1999 houve uma lei, né, ou melhor dizendo, houve uma mudança na Constituição, tá bom? E alterou essa situação. Em 2003 também houve uma alteração na Constituição. Em 2011 também teve outra alteração. Então hoje, quem entra hoje, já tem várias alterações aí. Esse cara aqui, lá em 1998, que entrou antes de 98, ele conseguiria se aposentar pela prefeitura se ele tivesse apenas 5 anos de prefeitura. Então, se ele tivesse 30 de INSS e 5 de prefeitura, ele conseguia se aposentar pela prefeitura. E qual é a vantagem de se aposentar pela prefeitura, pessoal? Um cargo estatutário. Bom, esse cargo estatutário, ele tem vantagens. Por exemplo, ele vai se aposentar com o salário que ele tem na prefeitura, não é? E não com o salário de INSS. É claro que pode ser feita uma média, né, mas ele vai se aposentar com o salário do INSS e acaba desvalorizando ao longo dos anos e das décadas. E o da prefeitura vai acompanhar o cargo, né, efetivo que ele ocupava. Então é bastante vantajoso. Não digo pela prefeitura, que às vezes não paga bem, mas alguns cargos pagam, então fica atento a isso. Agora, por que se exige de um homem, né? Porque homem se aposenta mais tarde, mas vamos tomar homem por baixo. Por que se exige 15 anos de serviço? Pessoal, não cai nada disso que eu estou falando aqui obrigatoriamente, mas é para você entender o que está sendo falado aqui, tá? Por que se exige 15 anos? Ora, quem vai assumir a aposentadoria do João é a prefeitura. Então ele precisa ter sido funcionário da prefeitura pelo menos por 15 anos. Porque senão não seria justo a prefeitura bancar com a aposentadoria de alguém que trabalhou às vezes só 1 ano para ela, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Não, precisa trabalhar 15 anos para ela bancar isso depois até ele morrer, certo? Muito bem, pessoal. Na próxima aulinha, eu já falei muito por hoje, a gente vai falar da vacância, né? Ou seja, o que é vacância? Em que momento que tem cargo vago, que o cargo se torna vago? Em que momento? Lembra que eu já falei para vocês, pessoal, que cargo público, por que se chama nomeação? Nomeação, porque vem de nome. Porque quando você ocupa um cargo público, vai constar lá que aquela vaga é ocupada por você e vai constar o seu nome. Você é dono daquele cargo. E se um dia você se aposentar e uma outra pessoa for ocupar aquele cargo que você ocupava, vai ser mencionado na nomeação que aquele cargo que ele está ocupando era seu. Aquele cargo era seu e vai constar o seu nome lá, no lugar de fulano de tal. Porque o seu nome, você é o dono daquele cargo. Tá ok? Isso tem implicâncias naquela história de disponibilidade, recondução ao cargo anterior, né? Ah, mas e se eu for nomeado e aparecer lá, nomeado cargo criado pela lei e tal? É porque teve uma lei que criou mais cargos, né? A administração pública precisava de mais pessoas trabalhando, foi aprovada uma lei que criaram, por exemplo, mais 10, 15, 20 cargos. Então se a sua nomeação na prefeitura, quando você for aprovado, falar assim, nomeado pela lei número tal, porque aquela lei criou aqueles cargos. A vacância é quando é que o cargo se torna vago. E ele vai dar uma série de situações e a gente vai ver cada uma delas. Tudo isso aqui pode cair no concurso, tá bom? Bons estudos aí. Tchau, tchau.